Tem algo profundamente errado quando quem cuida começa a adoecer para conseguir cuidar. No Brasil, o sofrimento psíquico entre profissionais da saúde deixou de ser exceção e virou paisagem. Só que uma paisagem silenciosa, escondida atrás de plantões longos, corredores cheios, decisões rápidas e uma cobrança constante de dar conta. Um levantamento do Corém de São Paulo mostrou que 62% dos profissionais da enfermagem afirmaram ter desenvolvido sofrimento mental durante a pandemia. E mesmo quando a fase aguda passou, a conta não desapareceu. Ela reaparece como insônia, irritabilidade, apatia, crise de ansiedade, sensação de falha e um cansaço que não melhora com uma noite de sono. O Brasil é o país com maior proporção de pessoas ansiosas no mundo. Dados recentes de 2025 mostram que o nosso país teve o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Sinal de que não estamos falando apenas de fragilidades individuais, mas de um modo de funcionamento que está esmagando as pessoas. Além disso, outros dados mostram que apenas 5% dos brasileiros fazem terapia, mas um a cada 6 usam medicamentos. E entre médicos, a ferida também é evidente. Dados divulgados pela Associação Paulista de Medicina indicam que 45% convivem com ao menos um transtorno mental, ou seja, quase metade. Quando a saúde mental de quem sustenta o sistema entra em colapso, não é só o profissional que perde, o cuidado perde junto. A pergunta que fica é incômoda, mas necessária. Quantas emergências emocionais ainda vão precisar acontecer até que o cuidado com quem cuida seja prioridade real e não discurso? Hoje, para conversar comigo sobre esse tema, está aqui o Dr. Miguel Brito. Ele é graduado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, é especialista em saúde mental e atenção psicossocial, terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, neurociências e comportamento e sexualidade humana, além de formação em psicotrauma. É doutor em psiquiatria também pela UFRJ e docente efetivo da mesma universidade. Oi, Miguel, tudo bem? E aí, Fernando, tudo bom? Você? Tudo certo também. Miguel, acho que esse assunto que a gente vai falar aqui hoje, um pouco sobre saúde mental em profissionais da saúde, é um tema que aflorou muito assim na época da pandemia. Antes mesmo de falar sobre o assunto propriamente, eu queria saber um pouquinho da sua jornada. Eu sei que você fez psicologia antes de entrar na medicina, mas o que que te motivou aí a fazer psicologia primeiro e depois a querer fazer medicina também? Primeiro, Fernando, vou te agradecer aí pelo convite. É um tema muito caro para a gente enquanto profissional de saúde, é um tema muito pertinente. Eu acho que quanto mais a gente discutir, mais pessoas nos escutarem, nos acompanharem aí discutindo sobre isso, melhor a gente vai passar por essa dinâmica de sofrimento e mais a gente vai poder também entregar cuidado, né, para a gente e para o outro. Então, te agradeço e te digo também que eu não tentei fugir de você. As demandas dos últimos tempos foram difíceis. Faz alguns meses que a gente está tentando gravar, mas eu acho que veio no momento certo, né? É, veio, tá pertinente. Começo a falar para você que o meu percurso de buscar pela medicina depois veio justamente porque desde muito cedo eu sou terapeutizado, então eu faço psicoterapia já desde os meus 12 anos e foi justamente nesse processo psicoterapêutico que eu entendi que talvez eu preferia cuidar mais de histórias do que de corpos. E aí isso foi o que me fez buscar pela psicologia logo no início. Eu entendi também que o meu percurso de tentar medicina iria se estender para além do ano de terceiro ano, né, de vestibular, então, a psicologia já era uma paixão e eu decidi tocar isso. E realmente eu me apaixonei, tanto que hoje ainda como médico eu, exerço a psicoterapia, né, faço psicoterapia, enquanto profissional e enquanto paciente também, porque obviamente ainda me cuido.
Eu costumo dizer que a psicologia, ela é um grande esquema de pirâmide, né, porque o seu psicólogo faz terapia com outro psicólogo, que faz terapia com outro, e Verdade, eu não tinha assim vai. pensado nisso. É. A gente, faz um grande movimento para que todos estejam ali em com seus recursos, né. Mas, de qualquer forma, a psicologia surgiu nessa busca de entender que talvez eu me apaixonasse mais por tocar em histórias. Isso vai mudando ao longo da graduação, eu me torno monitor de neuronato, me apaixono pela mente, me apaixono pelo cérebro, vou construindo toda a minha formação baseada em olhar para comportamento, olhar para sistema nervoso, e isso me traz de novo essa aproximação com a medicina. Então, quando eu termino psicologia, eu ingresso na medicina, foi um percurso bem rápido de um para o outro, mas foi muito gostoso. E como essa paixão pela medicina também foi surgindo ao longo da graduação de psicologia, eu decidi que meu TCC ia ser sobre formação médica. Legal, E foi sobre formação médica, porque em contato com os médicos daquela época, eu percebia um distanciamento muito evidente entre eles e os pacientes, mas eu também percebi um distanciamento deles com eles mesmos. E uhum. aí a minha pergunta era: será que a formação produz algo nesses profissionais em construção que faz com que isso ocorra lá na frente? E aí, esse foi o meu apanhado histórico e fui caminhando, tentando encontrar essa resposta dentro da medicina também. Legal você mencionar isso, Miguel, porque eu acho que é um bom ponto para a gente começar, assim. Eu ia te perguntar justamente como é que na faculdade de psicologia é abordado esse tema sobre, né, sofrimento emocional, sobre saúde mental em profissionais da saúde, não só medicina, mas de um modo geral, né? Eu queria entender aí um pouco mais, se eu puder destrinchar, o que que você conseguiu ver com o seu TCC, sabe, ali da sua prática, né? E correlacionar, se possível, depois com o que você viu quando entrou na faculdade de medicina. É uma saga, né, e tem muita coisa aí interessante para a gente explorar. Na graduação de psicologia, nós não tivemos uma matéria específica sobre saúde mental dos profissionais de saúde. Mas eu acho que como um todo a gente fala muito sobre saúde mental, sobre autocuidado. Então a gente discutia muito, inclusive, sobre como a gente podia também, enquanto estudante e enquanto futuros profissionais de saúde mental, nos cuidarmos também daquilo que acontecia dentro da nossa vivência, né. É super curioso, Fernando, porque às vezes as pessoas acham que nós, enquanto profissionais de saúde, a gente não sofre, né? A gente não passa por problemas, a gente não desgringola das nossas ideias vez ou São os outra. heróis da saúde, né. Como foi o termo É, que foi muito utilizado aí dentro da pandemia, né, e que, cara, carrega muita coisa, né, esse heróis da saúde. muito. E como se, de fato, a nossa humanidade ela fosse retirada, né? Porque o que que acontece com os heróis se não às vezes retirarem a humanidade deles? O que hoje a gente vê nas séries, né, nos streams, é justamente a tentativa de colocar a humanidade naquilo que antes foi retirado. Então, nós passamos por isso, né, enquanto profissionais, enquanto sujeitos, e não é assim. Então, hoje eu estou escrevendo uma obra, né, que está sendo muito gostosa de fazer, de dividir com as pessoas que eu amo. Inclusive tem pessoas, né, que você conhece aí que me escutam o tempo todo, áudios longos e longos, e eu quero justamente falar sobre a humanidade que nos habita, porque a gente a possui, né, somos seres humanos. E somos seres humanos porque sentimos, porque interpretamos as nossas emoções. E a psicologia, a gente está o tempo todo falando sobre isso. Hoje eu estou fazendo parte aí do grupo de professores que está trazendo o curso de psicologia aqui para o UFRJ de Macaé, né. Então isso está sendo muito emblemático, porque a gente vai poder discutir ainda mais como colocar isso dentro da formação. Dentro da medicina, isso não é tão evidente quanto na psicologia. Então a Uhum. gente já tem uma cadeira de saúde mental que é muito mais reduzida dentro da formação. Mas eu acho que o impacto maior foi no campo subjetivo.
E quando eu falo subjetivo, a minha subjetividade, subjetividades que estavam comigo. Eu entro numa turma da UFRJ, onde nós tínhamos vivenciado enquanto, eh, turma, eh, um sofrimento muito intenso devido a um contexto de suicídio, né, dentro da nossa universidade, dentro do curso de medicina. E isso foi muito emblemático também, porque ao entrar dentro da UFRJ, eu venho de uma transferência, eu fiz um processo seletivo de uma universidade particular de medicina para a UFRJ. Eu entro inclusive com pessoas que hoje fazem residência aí com você, né, Uhum. na emergência. E e eu percebo que a turma está adoecida como um todo. Só que entre aqueles que faziam psicoterapia, ainda existia certa resistência ao próprio processo psicoterapêutico. Então, o que eu coloco na minha tese de doutorado, que eu discuto também sobre estudantes de medicina, é que a inserção de uma pessoa que tinha o olhar sobre saúde mental dentro daquela turma transformou um pouco daquele enredo. Então, nós saímos de 3 pessoas que faziam psicoterapia no início dessa minha inserção dentro do grupo, para 23 pessoas que faziam psicoterapia dentro de uma turma de 30. Que legal. Então, isso é muito. E eu não estou dizendo que a psicoterapia é a solução para tudo, mas eu acho que ter a oportunidade de discutir que a psicologia possui linhas diferentes, que não é, um contexto de sofrimento para qualquer psicólogo, para qualquer profissional, isso foi muito rico. Acho que a gente precisa entender também que a psicologia, assim como a medicina, que a gente quando tem alguma questão cardiológica, a gente vai ao cardiologista, assim como a gente tem uma questão respiratória, a gente pode ir a um pneumo, assim como a gente tem uma síndrome neurológica, a gente vai a um neurologista, a psicologia também possui isso. Uhum. E talvez falte a gente discutir isso nos cursos da saúde, porque talvez isso traga para a gente maior abertura de diálogo. Você acha que, assim, pela experiência que você teve, você falou um pouco, né, que existe uma abordagem muito maior das questões das humanidades, da humanização do profissional na psicologia, só que na medicina, você acha que tem um processo meio que desumanização, assim, dos médicos? Porque olha, eu em alguns momentos da minha formação me deparei com alguns professores que falavam pra gente não se envolver emocionalmente com o paciente, sabe, que isso ia trazer, prejuízo pra gente, né. E é muito engraçado, porque ouvindo você falar sobre isso tudo, eu relembrei de momentos, né, de pessoas que viraram pra mim e falaram. E eu acho que isso caracteriza muito aquela questão, né, que existe na faculdade de medicina, né, dessa normalização da desumanização, descaracterização, não envolvimento emocional, focar muito mais na parte técnica do que na parte humana. Como é que você vê isso aí? Eu acredito, Fernando, que a gente precisa de fato fazer valer aquela máxima de que corpo e mente não se dissociam ou não deveriam se dissociar, né? E eu percebo a psicologia, eu também faço uma crítica à psicologia nesse sentido, né, de focar muito na mente, enquanto a medicina foca no corpo. E eu acredito que a gente precisa unir as 2 coisas, não é levar o curso de psicologia para dentro da medicina e nem o contrário, porque a gente está falando sobre objetos de intervenção diferentes, mas acredito que esse entrelaçamento, essa interação, ela precisa ocorrer de forma mais efetiva. Tanto que ao estudar psicotrauma, e o estudar o psicotrauma mudou a condução das minhas consultas enquanto psicólogo, enquanto médico, mudou a minha visão sobre o contato com o paciente. Eu vou percebendo que, eh, a gente escutar o corpo é fundamental, mas a gente escutar o que as emoções produzem no corpo é um trampolim para a mudança da nossa medicina. E eu ainda vejo que nós aí temos muita dificuldade de construir esse percurso. Como eu falo, né, a cadeira da saúde mental dentro das graduações de medicina, ela é um pedacinho, né, é um pedacinho muito pequeno, mas
a gente está atravessando saúde mental em todas as outras cadeiras, né, então talvez a gente precisasse mais disso. Eu acredito que deva existir certo distanciamento entre você, que é o cuidador, e a pessoa que está sendo cuidada por proteção, mas esse distanciamento, ele não precisa ser tão efetivo ao ponto de você desumanizar essa relação, né. Uhum, Existe uma máxima de que psicólogos não devem ser amigos dos seus pacientes, né, e a gente escuta isso sobre profissionais da medicina também. E eu acredito que eu posso tratar a pessoa que eu acompanho como um grande amigo, mas trabalhar a técnica e a ética necessária para que isso não afete o processo terapêutico dela. uhum, E fazer isso depende de muita elaboração, e elaboração depende de prática, e prática depende de abertura de discussão. E se a gente não tem isso dentro da graduação, fica difícil. Eu também escutei profissionais falarem o que você ou escutou aí ao longo do seu percurso. E isso é muito evidente. Só que eu acredito também que a gente possa tentar uma medicina diferente. E nada impede de você escutar o seu paciente. Eu fui coordenador de um ambulatório LGBT aqui em Macaé, onde eu atuei na área da psiquiatria, e várias pessoas que trabalhavam ali perto de mim diziam que quando passavam pelo consultório, elas escutavam gargalhadas e gargalhadas, e elas pensavam: "Nossa, mas quem é que está aí dentro?" E era um profissional da medicina. E isso as assustava. E por que que assustava? Por que que eu não posso ouvir o meu paciente e entregar para ele o que ele precisa? Eu trabalho com pessoas, LGBTs e majoritariamente com pessoas trans lá no ambulatório. E aí elas passam por diversas demandas e sofrimentos. Será que eu não posso olhar com elas unhas acrigel? Será que eu não posso olhar a apliques, olhar laces, olhar a expressão de gênero e discutir sobre isso, discutir sobre roupa? Poxa, eu sou profissional médico, eu não sou estilista, eu não sou, da moda, mas eu estou falando sobre sofrimento, e se isso é produtor de sofrimento para elas, por que não dialogar sobre? uhum. E obviamente que a gente ia rir, que a gente se divertia no processo. O distanciamento necessário para não as atrapalhar, mas a proximidade necessária para conduzi-la de uma forma ética, respeitosa e favorável. Então acho que caminha Bacana. nesse sentido. É, o que eu ia te perguntar também era um pouco sobre essa questão da formação médica, porque agora você está envolvido diretamente com isso, né. E você consegue perceber algum momento da formação em que a saúde mental começa a se deteriorar mais? Tipo, é no ciclo básico, é no internato, é quando eles se formam? Tem algum período em que isso é mais crítico? Você tinha até comentado sobre o que que eu trouxe das minhas construções do TCC da psicologia, né? Mas quando eu participo do MD-PhD, que é o programa de doutoramento para estudantes de medicina, só abrindo um parênteses, é um programa que a gente passa um período ali, 2 anos de processo seletivo. Se a gente passa por esse processo seletivo, a gente pode escolher uma área da medicina para começar o doutorado dentro da graduação. Uhum, E aí eu passei por esse programa, eu fui o terceiro aluno aqui da UFRJ de Macaé que conseguiu dar sequência, né, até o final do programa. E eu passo para psiquiatria e discuto sobre saúde mental do estudante de medicina. E aí, dentro dessa construção é muito bacana, porque eu começo enquanto estudante de medicina, a pesquisa, eu passo por um período em que eu sou médico recém-formado, na verdade ainda sou, porque a gente considera médicos recém-formados aí os primeiros 5 anos, né. E aí logo depois eu continuo a pesquisa, mas como professor da UFRJ, eu retorno como professor. E esse percurso foi interessante porque o sofrimento, ele está presente em todos os ciclos da medicina, e na verdade ele está presente antes mesmo dessa galera entrar. Quem entra na particular também, mas quem entra na federal passa por um crivo do vestibular que é muito denso e é muito tenso também. Então as pessoas já precisaram ali, adaptar o sistema nervoso delas para viver sob pressão e sob estresse.
E é um estresse que ele se perpetua no ciclo básico, porque existe a quebra das expectativas. Então você entra e você acha que tudo é flores, Grey's Anatomy e, nossa, seremos os novos Derek Shepherd. E, Uhum. no final das contas, a gente vai se deparando com menos interação entre paciente e estudante, e a gente fica o tempo todo discutindo e estudando constituição do corpo humano. A gente aprende desde das células que formam a célula uvo zigoto até o organismo plenamente formado. Então, a gente tem essa dissociação com o campo prático, às vezes, em algumas universidades, né. Aqui a gente tenta trabalhar dentro do SUS, então a gente diminui um pouco essa lógica, mas é a máxima das outras universidades. E aí você sai disso e você entra no ciclo clínico, onde você tem que destrinchar e construir diagnósticos, e você passa por um outro perfil de sofrimento, onde às vezes os professores até reforçam em você essa lógica de que: "Olha, se você não souber isso, você mata o seu paciente, se você não souber isso, você vai será um péssimo profissional". E no internato você já está ali na beiradinha de sair da graduação. E existe essa máxima também de que a gente deve saber tudo antes de se formar, a gente não vai saber. A gente vai aprender ao longo de toda a nossa formação. Você está terminando daqui a pouco a sua residência em emergência. Você se imagina tendo que continuar aprendendo? Com certeza. O tempo todo. E a Sim, gente vai continuar assim. Então, talvez a gente entender que as impermanências existem, que as necessidades elas continuarão existindo também, que as reformulações de pensamento continuarão por aí. Eu costumo até dizer aos meus alunos que hoje eu ensino para eles algo que daqui a pouco vai ser totalmente obsoleto, principalmente na psiquiatria, que a gente muda critério, a gente repensa critério, a gente surge com um novo sistema ali de um novo conjunto de sintomas para definir uma nova síndrome. E eu digo que, olha, não me chamem de burro, sabe, não me chamem de incompetente, a medicina muda, e a gente vai mudar ao longo do tempo, então sempre que possível eu vou atualizar sobre isso. A medicina é essa formação que a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, não tem como, né, na verdade todas as outras, mas a gente lida com vida e morte muito na iminência, né, então sim. isso cria um peso, e isso foi uma das coisas que apareceu na pesquisa. Recentemente a gente lançou um episódio aqui no Café com Emergência que eu fiz sobre um artigo que era sobre tolerar incertezas, né? E eu acho que esse é um tema interessante para a gente trazer aqui, porque reflete muita coisa que acontece na nossa formação médica, que eu acredito que já molda a gente a pensar de uma maneira, né? Então, que nem você falou, a gente entra na faculdade e as pessoas exigem que a gente saiba tudo. A gente vai fazer provas, são questões de múltiplas escolhas, sempre tem uma resposta certa. A gente, vai fazer uma discussão de um caso clínico e sempre chega perfeitamente ao diagnóstico correto. E quando a gente sai para a vida real, né, até o que fala nesse artigo que eu trouxe, é que não é preto e branco, é cinza, né? E a gente precisa o tempo todo, e cada vez mais eu tenho visto isso, é navegar num mar de incertezas. Só que a minha percepção é que na faculdade, a gente é levado a pensar só dessa forma, sabe? Desse mundo, eh, perfeito, desse mundo preto e branco, onde você tem sempre a escolha certa, e isso exige muito da gente. Exige muito porque quando a gente se depara com essas incertezas, a gente não sabe lidar com elas. A gente acha que é um erro nosso, quando na verdade é uma coisa inerente à nossa prática, né, da profissão. Eh, Você vê que hoje em dia talvez as faculdades elas devessem focar mais no ensinar essas habilidades para os estudantes, ao invés de só focar nessas síndromes raras, nesses diagnósticos difíceis, nessas coisas que na verdade vão ser difíceis para qualquer profissional? Eu acredito que a gente deva trabalhar esse campo em paralelo, porque ele está presente num todo. E,
e talvez passe por a gente também formar médicos diferentes, formar psicólogos diferentes, formar profissionais de saúde como um todo diferentes. E quando eu digo diferentes, é aptos a perceber essa singularidade, né, de que a incerteza está aí e que a gente precisa bancá-la também. Uma coisa interessante que linka com o que você está falando agora, Fernando, é que quando a gente fala sobre um estudante da área da saúde, né, mas vamos pegar o estudante da medicina, ao longo da graduação, ele passa por certas fases estressoras, né. Você até perguntou, tem alguma que seja mais evidente? Na verdade, se a gente parar para olhar esse percurso, a gente vai percebendo que existe um estresse, que é um estresse de alerta, né, é natural, ou seja, você passa por uma situação, muito imponente rapidamente, então você vai levar o seu corpo a um estressor. Isso vai levar o seu corpo a se estressar, na verdade. E aí você tem aquele estresse que é da resistência, ou seja, é um estresse que se perpetua, mas que faz com que você, eh, passe por uma prova que é mais difícil, consiga construir um projeto mais eficaz, e aí depois a gente entra na fase de estresse que é da exaustão. Cada um vai passar pelo seu processo, às vezes um aluno chega à exaustão já no primeiro período. Por isso que a gente antecipa essa síndrome de esgotamento físico e emocional para os estudantes já. Ah, está relacionado ao trabalho, mas o esgotamento físico e emocional, ele pode se apresentar antes também, né. E aí quando a gente fala sobre essa carreirinha de estresse, a gente passa pelo que a gente chama de sequestro amidaliano, né, que é a amígdala que vai orquestrar várias respostas ali do estresse imediato. Então, você sai dele, você entra ali conectando e tendo acesso a outras áreas do seu cérebro que vão te ajudar num período de resistência, e a sua exaustão é o processo em que o seu sistema límbico, ele já está ali pedindo socorro, sabe, mandando mensagens para todo o seu corpo de socorro. Então, essa o percurso do estresse, ele é individual, ele é singular, então cada um vai ter o seu. Agora, o que a gente sabe é que quando a graduação, ela não olha para esse movimento acontecendo, isso vai transformando profissionais cada vez mais adoecidos. E sabe o que é super bacana a gente perceber disso? Não que eu ache super legal a gente estar aí se estressando, mas dentro do processo de estresse, o período inicial é super bacana pra gente. A gente está entrando na graduação, a gente está achando tudo lindo e maravilhoso e serei de fato, um médico Grey's Anatomy. Daqui a pouco a gente entra no internato e o internato diz pra gente: "Nossa, olha só como vocês são médicos", e a gente se acha fazendo uma prescrição de dipirona, e daqui a pouco a gente está entrando no mercado de trabalho. Quando a gente entra no mercado de trabalho, é outro boom. E é tudo também maravilhoso a priori. Você pega plantão, você ganha muito financeiramente em muitos lugares, e você não vai percebendo que o seu sistema nervoso ele está se deteriorando, ele está se estressando, ele está entrando em um movimento de exaustão. Então o estresse inicial ele é ótimo. Ele leva a gente a fazer coisas que a gente inimaginável. A grande questão é que a gente não imaginava, a grande questão é que isso vai provocando certa deteriorização na nossa saúde mental. E aí eu penso, será que a formação não tem que olhar para isso enquanto a gente é embrião lá dentro do curso? Será que a gente não pode olhar para isso quando a gente está ali, no útero da universidade? Porque quando a gente sai, a gente vai ter menos recursos, talvez aprender isso fosse nossa, fascinante. Eu lembro do seu relato que você falou aqui no começo da nossa conversa com relação ao que aconteceu na sua turma, né, e bacana de ver que vocês tiveram um suporte para isso. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das faculdades, por aí, né. E o que a gente vê hoje em dia é que episódios como esse, eles estão cada vez mais frequentes. Mas ao invés da gente tentar agir preventivamente, o que acontece é a gente tentar só reparar o dano depois.
e esse depois é muito tarde. É muito tarde porque a gente não consegue reverter nada do que aconteceu e muitas das propostas efetivas, eh, acabam não sendo tão boas assim. Como é que você, hoje em dia, trabalhando com esses alunos, de medicina, tenta mudar essa realidade? Isso é um baita desafio, né. Eu agora entro como coordenador da disciplina de saúde mental e psiquiatria aqui na UFRJ de Macaé. E desde quando eu estava como docente, eu já faço um movimento com os alunos antes de começarmos a aula, em que eu ensino para eles algumas técnicas de autocuidado. Então, eu ensino para eles o que é o psicotrauma, ensino o que é fases de estresse, ensino quais são as nossas defesas inatas de sobrevivência. E aí vou explicando que talvez algumas coisas que eles sintam dentro da formação estejam exatamente dentro das respostas dessas defesas inatas de sobrevivência. E quais são elas? A gente nasce, a gente é neném, a gente utiliza o choro para comunicar os nossos desconfortos. A gente também utiliza o vínculo, né, o olhar nos olhos, porque isso faz com que a gente tenha a oportunidade de ter alguém por nós. E eu e você só estamos aqui porque alguém nos cuidou, alguém olhou para as nossas necessidades. Essas são as nossas defesas sociais. A gente entra nas defesas ativas quando a gente percebe que a gente não tem zona de segurança ou que a gente está com o nosso sistema nervoso ali gritando por ajuda. E é o momento em que a gente utiliza o que a medicina explica para a gente, que é o movimento de luta ou fuga. Lutar e fugir são legítimos e são tão importantes, são igualmente importantes, É né? biológico, né? É biológico, é biológico. A gente enquanto, humanidade, a gente se produziu dessa forma. Seria impossível, Fernando, seria impossível nós chegarmos aqui hoje, se os nossos antepassados não tivessem estabelecido vínculo, porque nós não teríamos como sobreviver. Nós precisávamos nos organizar, nos agrupar. Por quê? Nós não éramos a espécie mais forte, não éramos a espécie mais ágil. Nós como que nós íamos viver ali, se a gente não se ajudasse? Se a gente não se agrupasse, utilizasse as nossas habilidades individuais para, de fato, construir caminhos para permanecer existindo? Então, o vínculo foi isso. E a gente utiliza vínculo até hoje. Eu discuto até profissionais de saúde que estão nos ouvindo aqui. Caramba, conversem entre si, dialoguem, procurem pessoas para construir pontes com vocês. Porque senão a gente vai se afundando, se sobrecarregando. E aí, quando a gente entra na luta ou fuga, a gente deixa o nosso corpo tão estressado que a gente não consegue desligar, a gente não para, a gente está o tempo todo ou produzindo ou fugindo de alguns cenários de desconexão, até a gente chegar às nossas defesas dissociativas, que é o congelamento, que é a dissociação completa ali, o nosso corpo ele para, né, em algum momento ele colapsa, ou ele continua reproduzindo numa atmosfera de manutenção de uma zona de desconforto. Então isso é ensinado dentro da graduação para eles hoje, quando eu estou dentro de sala de aula. Então eu faço técnicas corporais, eu ajudo eles a ativarem regiões do corpo que trazem para o presente, porque a ansiedade exacerbada é isso, né? É uma fuga de nós. Dentro de nós, a gente está um furacão. Então, o corpo é aquilo que nos aterra, é aquilo que nos traz para o presente e faz com que a gente fique mais estável para conseguirmos galgar ali os nossos passos. Então, todo início de aula, eu separo 30 minutos e começo essas discussões e Que faço legal. técnicas corporais, emocionais, entrego exercícios de pensamento para que a gente vá construindo essas zonas, essas bases de segurança. Mas uma andorinha só não faz verão, então eu hoje o meu maior desejo é que mais profissionais de saúde escutem isso que a gente está discutindo e que possam levar esse olhar para dentro das suas salas de aula, para dentro dos seus consultórios, para dentro da vida de cada um, porque se cuidar é a ferramenta principal para a gente transformar o toque
na vida do outro. E eu acho que E é eu isso. é, e interessante, e de antemão já parabéns por isso, eu acho um trabalho incrível, assim. E outra característica que eu gostaria de falar, assim, sobre a nossa profissão, é o fato de que parece que ela engole todas as coisas da nossa vida, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente começa a se envolver com o mundo da medicina, parece que tudo vira medicina. A gente só sai com os amigos da medicina, a gente só fala sobre coisas da medicina, tudo envolve a medicina de um modo geral. Isso também despersonaliza a gente, né? A gente não tem espaço para ter um hobby, a gente não tem espaço para ler outra coisa a não ser coisas da medicina, né? E isso também impacta, né, nessa questão da saúde mental das pessoas, né, do estudante. É, e eu vou te fazer uma pergunta, e uma pergunta que pode ficar aí na reflexão de cada um que nos ouvir também. Quanto vale levar o seu sistema nervoso ao estresse máximo? Porque a gente está falando aqui sobre conectar mente e corpo, né? E a gente na medicina entra nesse movimento. Eu costumo dizer até que os meus alunos, quando eles chegam para mim na M8, né, que é o oitavo período, eles já estão, em sua maioria, no movimento de luta ou fuga, lutando e fugindo, lutando e fugindo. E quando essa galera entra no mercado de trabalho, esse movimento ele se perpetua. Não é porque somos mais pessoas, né, pessoas más, pessoas ruins, não é porque nós somos pessoas, gananciosas, não é porque nós estamos necessariamente insatisfeitos com a nossa profissão, mas é porque o nosso sistema nervoso ele aprende a funcionar dessa forma. Então a gente precisa se reeducar. E aí teve uma frase super emblemática, eu até te mandei esse textinho que eu fui compilando ali algumas ideias que vieram à minha mente, mas foi de uma aluna dentro da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, que ela discute que se fazer medicina é você pegar plantões e voltar para casa cansado e não conseguir produzir e preparar sua alimentação de forma adequada, não conseguir dormir de forma adequada, viver nesse looping de trabalho, 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 não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, ela não quer. E Uhum, caramba, isso explodiu a minha cabeça, porque é isso, né, a gente está o tempo todo construindo esse profissional que, na verdade, o senso comum nos disse, né, nós somos assim: "Ah, o médico não tem tempo, é a visita de médico", e a gente está reproduzindo esse comportamento. Então, olhar para isso não é para fazer com que a gente, quebre uma lógica, que é social apenas. A gente precisa olhar para quebrar, para trazer conforto, porque o nosso sistema nervoso, ele está exausto sim. desses mecanismos. E eu acho que a gente chegou num ponto aqui que a gente falou desse extremo, assim, né, do estresse, e eu queria falar um pouquinho com você sobre a residência médica, porque eu acho que, na minha visão, eu acho que esse é um dos pontos altos, assim, da questão da saúde mental dos profissionais de saúde. Eu acredito que durante a minha formação, né, que está terminando agora, né, da residência, eu passei por vários momentos muito, muito estressantes. E o que eu converso e vejo com colegas é que a residência médica, como ela é estruturada hoje em dia, ela apresenta os mais diversos gatilhos para que a nossa saúde mental vá para o saco, né, para não dizer outra coisa. Começar pela carga horária, que muitas vezes, né, não é respeitada, a gente sabe disso, é uma realidade. A gente tem, um subdimensionamento de residentes para os hospitais, né, dos programas de residência. E aí, quando a gente fala muito sobre a questão de hierarquia médica, que eu acredito que existe uma hierarquia, assim, que é boa, mas muitas vezes dentro da residência médica existe uma hierarquia médica que é aquela de tipo, eu aguentei, você tem que aguentar. Ou até mesmo de quando o residente entra na residência, né? Os que estão acima dele pressionam ele para ele ter que ou continuar ou desistir logo.
e não ser um lugar de acolhimento, né. Eh, Como é que você vê, assim, você tem contato com muitos residentes? Qual que é a sua percepção, assim, sobre esse período que é tão crítico, né, que molda ali o futuro daquele profissional, né? E eu acho o que eu vejo, particularmente no meu dia a dia, é muita gente se despersonalizando e meio que perdendo, eh o tesão na medicina, assim, na profissão, sabe, aquela coisa de tipo: "Cara, pra mim já era, é só trabalhar aqui, cumprir minha carga horária e pronto, acabou", sabe. Não se vê mais sentido naquilo que tá fazendo. É muito gostoso você perguntar isso, porque eu acho que a gente pode falar de uma coisa que talvez a gente não tenha dimensão no nosso dia a dia. Existe uma compreensão sobre trauma, e aí eu começo a dizer que maior parte dessas pessoas está traumatizada, é que a gente acredita no senso comum que trauma é tudo que é catastrófico, né, tudo que é: "Nossa, mudou a humanidade, mudou a nossa vida como um todo". Na verdade, o trauma é tudo que faz com que o nosso, mais uma vez, sistema nervoso não encontre ali ferramentas suficientes para conseguir vivenciar aquela experiência. E quando eu falo de ferramentas, Fernando, eu estou dizendo que pessoas diferentes passam por experiências e respostas fisiológicas também diferentes a partir de cada experiência, né, que ela vivencia, de cada situação. E a residência, ela está tocando o tempo todo com várias questões que atravessam, a nossa saúde mental. Perda de paciente, demanda excessiva, assédio, porque boa parte do que você descreveu é assédio. Então, a gente está levando os nossos estressores ao ápice. E aí a gente, obviamente, se dissocia. E dissociar não é ruim. E sabe por que não é ruim, Fernando? Porque é uma forma de sobreviver. Uhum, A grande questão é que não dá para viver dissociado sempre. Não dá para viver sem sentir as nossas emoções de forma plena. Isso tudo compõe o que a gente chama de trauma. Porque o trauma, ele nos rouba movimento, ele nos rouba amplitude de funcionamento saudável. Então a gente está falando sobre trauma. Esse esgotamento que a residência produz é trauma. E a gente pode e deve cuidar disso. E eu fui me especializando em cuidar de profissionais de saúde, né? E hoje eu estou caminhando cada vez mais para cuidar de médicos, de profissionais de medicina também. Porque eu percebo com todas as pesquisas que eu fiz, com todas as minhas interferências aí no campo da pesquisa qualitativa, que é o campo da subjetividade, que a gente se adoece sem permissão para adoecer, a gente adoece sem espaço de escuta, a gente adoece sem vínculo, a gente adoece, sem afirmar a nossa própria identidade, a nossa subjetividade, e a gente adoece também porque parece que nos é roubado o direito de viver a nossa saúde mental, de adoecer, né, de se sentir exausto. Então, eu hoje tenho muito contato com pessoas da residência, que fazem residência, hoje eu tenho os meus amigos que estão fazendo, hoje eu tenho pessoas que eu acompanho no setting terapêutico que fazem residência. E eu acredito que a gente precisa mudar o macro. Mas se a gente não consegue mudar o macro agora, porque para mudar o macro, não é vir uma instância maior das residências e falar: olha, tem que ser dessa forma. A gente precisa mudar nos bastidores, porque essas mudanças elas são pequenas. Então, se você, Fernando, tem o desejo de repente, estar daqui a pouco dentro de um espaço de ensino, de uma formação, de uma residência, ensinando outras pessoas, participando desses programas, que você possa começar a sua diferença, a fazer essa diferença, porque é o que eu proponho para mim. Então, acho que esse pode ser um caminho. E olhar para o autocuidado é vínculo. Quem são essas pessoas que você pode contar, são as suas zonas de segurança, a sua ancoragem. Procurar serviços especializados em olhar para isso também, porque uma andorinha, isoladamente não vai fazer esse verão. E mais do que isso, né, usando aí, senso comum mais uma vez, mas o processo psicoterapêutico, ele pode funcionar também para essas pessoas, né.
é uma oportunidade de você olhar para isso. Eu sou psicólogo, sou hoje doutor em psiquiatria, médico, e eu continuo fazendo o meu percurso psicoterapêutico, porque obviamente o que eu olho na vida do outro tem técnica, tem compreensão estratégica, mas eu não vou conseguir fazer isso plenamente comigo. Eu preciso também desse olhar. Então acho que a gente sair um pouco desse pedestal de que a gente não deve ou não pode, que isso mais nos prejudica do que nos ajuda. A gente falou que na faculdade já era difícil da gente ter qualquer tipo de suporte aí psicológico para os estudantes. Acho que na faculdade, na residência, aliás, é mais difícil ainda, porque acho que tem muito dessa cultura de tipo, que nem eu falei, de se eu conseguir, você tem que conseguir também. Se eu fiz, você vai fazer também. E isso é muito prejudicial, né? Culturalmente, isso é muito, muito ruim. Recentemente, eu conversei com alguns amigos que fazem residência em uma instituição específica que falaram que lá, para eles, residentes, e para todo o hospital, tem um programa que chama Cuidando de Quem Cuida, que eu achei interessante que eles dispõem isso, sessões de terapia, eh, tudo que envolve o cuidado mental para o colaborador, né? E eu estou mencionando isso daqui, porque vai que alguém nos escute e tente multiplicar isso, né? Com Como seria interessante se a gente pudesse ter em toda a instituição de saúde um departamento, né, para atender os seus colaboradores com o devido interesse e o devido cuidado que eles merecem, né? Porque como a gente mencionou lá no começo, eu acho que a pandemia ela veio e ela arrebentou com todo mundo. Isso é um fato, psicologicamente falando, né? Os profissionais da saúde, né? Eu acho que entrou muito em evidência. Primeiro, a gente estava lá com os heróis da saúde, a gente viu o quanto a gente depositava confiança em todo mundo, e depois o que a gente foi ver eram pessoas que estavam sofrendo, num sofrimento muito grande. Mas, olha esses dados que a gente falou no começo do nosso episódio, né, então tem cada vez mais pessoas se afastando por questões de saúde mental, tem cada vez mais pessoas se automedicando, né, sem fazer uma consulta, com um profissional devido, né. Você acha que isso daqui a um tempo pode ser a realidade que vai ser um principal ponto de saúde organizacional aí dessas instituições? Certamente. Eu vejo inclusive certas mudanças também, na forma como a gente, se percebe enquanto profissional, né. Então eu acho que cada vez mais a gente tem olhado também para o fato de que a nossa produtividade cai, o nosso as nossas entradas, né, frutíferas dentro do nosso ambiente cai. E quando eu falo produtividade, não entra nessa lógica absurda de que a gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa ou construindo alguma coisa. Produtividade saudável, da gente conseguir trabalhar, mas se sentir confortável. Isso sim, isso é o que a gente precisa. Mas eu acredito que a gente vai caminhar aí para um cenário bem mais problemático se organizações, profissionais não atuarem nesse sentido. Sabe algo que veio à minha mente enquanto você estava falando, Fernando, aqui? Cuidado, exercer o cuidado não é só para profissional de saúde. A gente exerce cuidado o tempo todo na nossa vida, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas com as quais a gente está ali dentro do nosso ambiente laboral. Cuidado é a possibilidade de você tocar na vida do outro e você se empatizar com essa vida, você trazer, benefícios para a comunicação. Isso é cuidado. Então, Uhum. se as organizações não olharem para isso, a gente vai viver cenários muito catastróficos lá na frente, né. E eu queria trazer um pouco mais um lado reflexivo, que talvez a gente agora fale um pouco também sobre essa questão toda, mas algo que eu vejo muito acontecer é uma glamorização dessa parte da produtividade, né? Eu acho que isso é algo que está dentro da nossa sociedade, né? De como a gente está se estruturando hoje em dia, mas que acaba sendo levado para a área da saúde também. Então,
é muito comum a gente ver, as pessoas usando medicações para tentativa de aumentar a produtividade, sem indicação nenhuma. Bebidas, né, até o cafezinho que a gente gosta tanto aqui, mas, é um É, fato que é é uma bebida que vem nesse sentido. Não só isso, mas também a glamorificação nas redes sociais. Então você pega lá, as pessoas gostam de postar que estão fazendo 36 horas de plantão, como se isso fosse algo assim: "Nossa, olha, vamos aplaudir um profissional que ficou 36 horas sem dormir, com todos os riscos que isso tem para a pessoa que ele está cuidando, né. Como é que você vê isso aí? eu acho que a gente vai entrar bem aqui num campo reflexivo, porque eu tenho zero dificuldade de falar que esse foi um movimento que eu também experimentei enquanto médico, né. Não de postar que eu tenho orgulho de 36 horas de plantão, porque eu acho isso surreal, isso realmente é a gente se cuidar muito pouco e prejudicar o cuidado do outro. Mas eu consigo perceber, Fernando, que a medicina rouba muito do nosso tempo, mas ela rouba muito do nosso tempo porque a gente deixa isso acontecer também, né. Mais uma pergunta que eu vou deixar aí para você e para todos que nos ouvirem: o que você espera enquanto médico? Porque enquanto médico, eu não espero trabalhar horas para um salário que eu não vou conseguir aproveitar. Eu não espero, ganhar fortunas para não conseguir ter tempo de qualidade com o meu parceiro, com os meus sobrinhos, com os meus afilhados, que eu tenho 10 afilhados. Que legal. Aos 30 anos cheguei aos 10 afilhados e tem mais um aí para nascer já. Então, o que eu espero, Fernando, é que eu tenha a oportunidade de tocar em vidas e que eu possa acompanhar essas vidas e dizer: "Cara, que história fantástica, eu me apaixonei por essa história, que história linda", de pessoas que fizeram o próprio plot twist, sabe, de pessoas que conseguiram escrever um enredo que elas já estavam ali no rascunho há muito tempo. Então isso é o que eu espero quanto médico. Eu espero, enquanto esse profissional, enquanto psicólogo também, que eu possa tocar nessas histórias, perceber que de alguma forma eu fiz parte disso, e isso me preencher enquanto profissional. Eu acho que a gente está fazendo medicina tão no automático, tão na luta ou fuga, que a gente não se pergunta: "O que eu quero?". Eu acho que a gente precisa disso, porque senão a produtividade, ela fica como sendo o nosso escopo de atuação, e produtividade não é sinônimo de excesso. Produtividade é a gente se sentir bem e pleno com aquilo. E eu costuro com as pessoas que eu acompanho que produtividade também é autocuidado. Então, se você faz um processo de acompanhamento, se você caminha, se você corre, se você dança, se você faz perfumes como eu faço, porque é o meu hobby, você está aí construindo produtividade também, você está olhando para si. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. E eu acho que a gente precisa parar de só culpar o sistema, porque a gente retroalimenta esse sistema. Então, se a gente olha para o nosso sistema nervoso se deteriorando, se a gente olha para os nossos reflexos, para as nossas defesas inatas, percebe que, mesmo que elas sejam importantes e que vez ou outra a gente vai utilizá-las, será que a gente não está utilizando algumas defesas que nos estão impedindo de vivenciar a vida da forma como a gente espera viver? Porque se você me falar que você quer dar 60 horas de plantão seguidas, talvez esse seja o seu perfil, mas eu desconfio que nós não teremos uma pessoa aqui que nos escute agora que vai dizer que isso é o que ela espera para a vida dela. Concordo. E falando agora um pouquinho sobre a área da emergência, né, porque aqui a gente é muito envolvido com isso. Eu sei que você trabalhou um pouquinho em emergência aí depois que você formou, e aí eu queria um pouco do seu relato, porque assim como a residência talvez seja o ponto
de maior risco para a saúde mental, dos médicos, eu acredito que a área da emergência, né, pronto-socorro, área de cuidado crítico, assim, com o paciente, também, são áreas que têm um risco muito maior. Inclusive, recentemente teve um estudo do New England que fala um pouco sobre burnout em médicos, né, são dados americanos, mas que mostram um pouco da realidade lá, e mostra que a maioria, dos afastamentos, a maior taxa de burnout é com médicos emergencistas. A gente sabe e a gente discute todos os gatilhos que podem ter relacionados a isso, superlotação, eh, o cuidado ali, né, de equipe subdimensionada, muita coisa envolve. Qual que foi a sua percepção sobre essa área, sendo psicólogo, depois médico, quando você foi trabalhar no pronto-socorro? Eu vou explicar isso, vou falar sobre isso, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quais são as respostas que ocorrem fisiologicamente, né? Quais são as respostas no seu corpo no momento em que você se depara com um caso muito, muito grave dentro do hospital? Como o seu corpo responde? Eu acho que é muito disso que a gente vinha falando, né, de luta ou fuga muitas vezes, né. E a gente Pupila vai ficar dilatar, alerta. isso. Pupila dilata, às vezes a gente tem a sudorese, nosso corpo fica preparado para lutar. Agora, imagina isso várias e várias e várias e várias vezes ao longo de uma vida, de uma construção profissional. Cada sistema nervoso ele é único, eu falei isso lá atrás. Então, cada pessoa responde a isso de uma forma diferente. Talvez o corpo do Fernando, o sistema nervoso do Fernando, o sistema nervoso da Elisa esteja hoje muito mais bem preparado para vivenciar essas experiências do que o corpo de um recém-formado, do que o sistema nervoso de um recém-formado. Eu, antes de me formar, fiz estágio por 4 anos na emergência e trabalhei em algumas emergências, mas o espaço de emergência que eu fiquei por mais tempo foi o espaço que me formou, porque eu já conheci a equipe da enfermagem, porque eu já conheci os médicos, porque a equipe em que eu entrei foram os médicos que me prepararam para estar ali atuando. Então isso me deixava mais seguro, mais confortável. Mas o grande dilema para mim, a grande dificuldade dentro da emergência era a iminência com a morte. Isso me deixava muito em sofrimento, porque nós tínhamos pacientes graves, eu sabia manejar esses pacientes, eu tinha uma equipe excelente, mas a gente não controla tudo. E tem coisas que fogem das nossas mãos. Então isso me causava muito sofrimento. Isso me trazia muita angústia. Então a minha percepção ali era de que, dentro desse cenário, a gente enquanto profissional necessita ativar a luta. Não existe outra forma de você sobreviver a uma situação de extrema urgência. E aí você precisa convocar o seu sistema nervoso para atuar aqui. A grande questão é que o problema não é você entrar. Você vai entrar e você precisa, o problema é você sair. E algumas pessoas têm dificuldade de sair desse mecanismo. E aí elas continuam nessa sensação de desconforto, porque obviamente, fora do espaço de emergência, você não precisa ativar esse sistema de alerta. Só que o seu cérebro não entende isso. O seu cérebro tem dificuldade de entender isso. Então, se você não se cuida e não olha para isso, você vai adoecer. E eu não queria adoecer. E aí eu fui entendendo quais são as minhas particularidades. Porque se um paciente perdia o seu ente querido e eu atestava esse óbito, nossa, eu ficava com aquela família e eu vivenciava aquilo e eu construía ali uma atmosfera o mais confortável possível para aquela pessoa vivenciasse, expressasse aquele sofrimento dela. Mas aquilo não deixava de me fazer sofrer também, porque, bom, Fernando, eu atestei 22 atestados
de óbito ao longo da minha vida como médico. E eu sei o nome das 22 pessoas. E aí eu levava na igreja, se eu fosse a um espaço, espiritual, eu levava também, nos meus pensamentos eu levava, se eu ia fazer uma oração, uma prece, eu levava. Então, isso me movimentava, isso me mobilizava. E aí, será que o sistema nervoso, o seu, o de quem está nos ouvindo, está preparado para ligar e desligar quando necessário? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo. É uma baita de uma pergunta e achei interessante que você falou isso sobre lidar com a morte, né? Porque a gente ali na emergência, a gente tá o tempo todo, né, nesse movimento. E eu acho, que a gente não se dá tempo para refletir sobre isso, porque quando acontece um óbito, a coisa mais comum é a gente deixar aquela pessoa ali, e aí as pessoas vão preparar o corpo, e aí a gente já tem que olhar para o lado porque tem outra pessoa. E aí, dali a pouco tem outra pessoa, e dali a pouco tem outra pessoa. E aí a gente não consegue parar para refletir sobre o que foi aquilo. E eu lembro, recentemente eu estagiei lá na UTI do HC com o professor Daniel Forte, e teve um dia que uma paciente que era muito querida de toda a equipe, ela veio a óbito. E quando a gente foi fazer o safety huddle ali pela manhã, né, na manhã seguinte, uma das coisas que ele fez foi perguntar para a equipe qual era o sentimento eh, deles com relação ao óbito que aconteceu. Não no sentido de tipo assim, a gente deveria ter feito tal coisa, não, qual que foi a emoção, qual que foi o sentimento que veio em vocês quando isso aconteceu? Porque eu vi que aquilo foi libertador de uma forma, porque a gente dá nome para essas coisas, a gente falar sobre isso, eh, reduz essa carga que a gente vai carregando. E a minha impressão na emergência é essa. Cada vez mais a gente vai se fechando, porque a gente não fala sobre essas coisas, sobre sistemas difíceis, e a gente vai guardando pra gente, guardando pra gente, guardando pra gente até que chega um ponto em que é isso, a gente não sabe sair desse movimento de luta o tempo todo. É difícil. E pode seguir. Eu achei que você fosse falar outra coisa também. Mas é muito difícil, Fernando. E eu acho que o mais complexo, dessa ausência de espaço, é a gente ainda está inserido dentro de um contexto onde parece que a falta de espaço está atrelada a não nos permitirem, sabe? E a gente mesmo não se permite. Então, dentro do cenário da emergência, eu tentava me permitir, obviamente. Eh, enquanto você falava, vinha uma situação, não sei se a gente já passamos aí de 1 hora, né? Fica à vontade. Vou ser breve, mas teve um contexto, né, numa emergência, e eu já estava recebi uma ligação aleatória, e esse contexto, um contexto específico, da emergência, eu eu tive a oportunidade de vivenciar uma situação que mudou a minha trajetória enquanto médico, sabe. E já tinha acabado meu plantão, eu já estava para ir para casa, mas um familiar, né, uma pessoa disse para mim: "Poxa, eu quero muito ir ao banheiro, mas eu acho que essa pessoinha que está aqui, esse meu ente vai partir, e eu não quero que parta sem ter conforto". E ela estava cantando uma música, né, que era, não sei se você já ouviu, Fernando: "Segura na mão de Deus, Uhum. segura na mão de Deus". Enfim, eu sei cantar essa música. E aí ela falou: "E eu preciso ir lá". Falei: "Tudo bem, eu fico aqui". E aí eu segurei a mão da pessoinha e continuei cantando, falei: "Pode ir lá".
vai lá que eu te espero. E nesse interim, a gente se despediu dessa pessoa. Mas aquilo foi tão emblemático para mim, porque eu acho que é isso, é a gente tocar nessa humanidade, olhar para essa pessoa que está ali em sofrimento, para aquele familiar, e falar: poxa, eu estou aqui, eu também posso segurar essa mão, né? Eu acho que e isso, sem espaço para ser elaborado, poderia ser facilmente um processo traumatizante para um outro profissional. Então, ter os meus espaços de fuga, e de fuga que eu digo é de desopilar esse movimento de luta, né? E eu conseguir elaborar isso, seja em psicoterapia, seja com os meus hobbies, seja com diálogo com os outros. Então, todos os meus amigos me ouviram contar essa história. E eu acho que a gente precisa entregar isso para os profissionais que estão aí nos acompanhando, que cada um tenha os seus espaços para desopilar. Que legal esse relato. Miguel, para a gente fechar aqui, que a gente já está com 1h05, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Na verdade, eu queria te dar a palavra para você falar um pouquinho sobre esse último tema, que é a questão do estigma que ainda existe e é muito grande acerca de todas as doenças mentais, né? Então, eu queria que você usasse todo o seu conhecimento aí para conversar com as pessoas sobre o quanto é importante a gente quebrar esse estigma, né? Pra gente saber pedir ajuda, né? Porque eu acho que muito do que você falou, né? Não adianta só a gente culpar o sistema, a gente tem que olhar pra gente também. E olhar pra gente é a gente também saber reconhecer esse processo onde a gente tá e a gente conseguir pedir ajuda para outras pessoas sem ser julgado. O que que você pode falar sobre isso? Eu costumo dizer, Fernando, que a gente precisa ter muita coragem para se despir emocionalmente na frente de alguém. Mas eu também entendo que os nossos sofrimentos, eles não estão aí para ser uma exceção, eles são uma regra, todos nós possuímos. Costumo dizer também que não tem nenhum de nós que não seja traumatizado. Então, todos somos, em algum grau, com alguma coisa. E, e não significa que nós sejamos ou estejamos quebrados. Significa que, ao longo da nossa vida, coisas ocorreram, vivências foram disponibilizadas para a gente, e isso foi fazendo com que a gente se configurasse de uma forma ou de outra. Mas se a gente tem desejo de transformar algum enredo nosso, que a gente possa procurar pessoas que sejam capacitadas para segurar a nossa mão. E aí a gente volta às nossas defesas inatas, né? Vínculo tá aí para isso. Não tem nenhuma pessoa que eu acompanho hoje, enquanto profissional, que eu não tenha vontade de segurar a mão, porque é isso. A gente olhar para essa singularidade. E eu escuto pessoas dizerem que psicoterapia ainda é coisa de maluco, de gente com problemas. Psicoterapia é um grande trampolim para autoconhecimento. E autoconhecimento não é para você curar um transtorno. Autoconhecimento é uma arma para a vida, porque isso faz com que a gente possa responder de forma mais saudável às coisas que nos ocorrem. Então, cuidado em saúde mental não é frescura, né? Cuidado em saúde mental é fortalecimento, é É poder, necessidade, né? necessidade. Então, se o seu cuidado em saúde mental prescrever uma psicoterapia, que você possa. Se o seu cuidado prescrever você caminhar na praia, que você possa. Então, que a gente possa ouvir quais são as necessidades do nosso corpo e da nossa mente. E hoje eu tento desconstruir isso também com os meus alunos. E eu costumo dizer a eles: qualquer sintoma, qualquer sintoma do campo da saúde mental que ocorrer comigo, eu quero poder dividir com vocês, porque a gente precisa sair desse lugar de que nós não temos o direito de adoecer, e nós temos, ou de nos desejar fortalecimento, porque a psicoterapia, ajudas em saúde mental como um todo, elas surgem e funcionam para isso.
Miguel, Falei correndo, porque estamos aí. imagina. Eu te agradeço demais por essa conversa. Você sabe o quanto eu adoro conversar contigo, ainda mais sobre esse tema, que é algo que eu acho que para mim, né, eu venho muito aqui dentro do Café com Emergência falando sobre isso, sobre trabalho em equipe, sobre liderança, sobre segurança psicológica, né, no nosso ambiente de trabalho. E eu quis por muito tempo trazer esse tema aqui, porque eu acho que linka muito com tudo isso que a gente gosta de trazer aqui para as pessoas. Eu queria te falar que esse é só o primeiro episódio que eu vou fazer com você, porque eu vou te convidar de Vamos novo lá. para a gente dar continuidade nesse assunto, que provavelmente, se a gente continuasse aqui, a gente ia passar mais umas 4, 5 horas, Com porque certeza. tem muita coisa para a gente falar. Mas de antemão é isso, é te agradecer, é dizer que você vai ser convidado novamente, e se você quiser deixar uma última palavra aí para os nossos ouvintes, dizer aonde as pessoas podem te encontrar, né? Onde elas podem te acessar, pode ficar à vontade aí. Quero agradecer mais uma vez, Fernando. É um prazer estar aqui com você também. E esse projeto nasceu e eu tenho um carinho gigante pelo trabalho que vocês estão produzindo. A gente vai postar esse episódio, né? Então as pessoas terão acesso lá ao meu Instagram profissional e podem conversar, trocar comigo por lá. Eu acho que é o meio mais eficaz, né, dessa troca que a gente está tendo aqui. E de fato que cada um possa procurar aí o que sustenta, né, uma ancoragem saudável para sua própria vida, né? E que se precisar de ajuda para entender como isso funciona, que possa procurar profissionais para isso também. Acho que é Legal. isso. É isso. Pessoal, esse foi mais um episódio aí do Café com Emergência. Não esqueçam de seguir a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram. A gente também vai deixar lá no Instagram os meios de contato aí onde vocês podem achar o Miguel para vocês conversarem e se conectarem com ele, tá? E é isso. Até uma próxima. Valeu. Valeu.